Olá, o programa Educa Floripa está entrando no ar a partir de agora. No programa de hoje a gente vai ter o quadro Ser Professor. A gente foi conhecer a Juliana Alves Bezerra de Andrade, né, lá do NEIM, doutora Zilda Arnes Neumann. Também, na matéria especial, a gente participou de uma reunião pedagógica, né, abrindo espaço aí para formação continuada lá no NEIM José Rodrigues Villamil. A gente foi ver como é que funciona, né, essa reunião. E no quadro é o seguinte, nosso momento de reflexão, o tema é qual o futuro da educação? E no Educa Floripa de hoje, eu recebo para conversar com a gente, ele que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, Ivan Luiz Eco. Prazer ter você aqui, Ivan. Olá, prazer também. A gente quer, né, tá curioso para saber um pouco mais aí do CME, né, que é o Conselho Municipal de Educação. Quais são as principais funções aí do Conselho e como ele está estruturado hoje em Florianópolis? Muito bem. O Conselho é o órgão deliberativo, como foi colocado aqui, né, mas ele tem uma função primordial que é o controle social da implementação das políticas da educação municipal. Né? Para isso ele tem um caráter propositivo, um caráter deliberativo, ele tem um caráter também mobilizador, fiscalizador, né? E consultivo, né, de todas as políticas. Então, essa função é exercida por esse conselho pleno de 32 conselheiros, né, que tem uma divisão de uma diretoria, presidente e 2 vice-presidentes, tem uma secretaria executiva com assessores e tem comissões, né, são comissões permanentes, que são 3 comissões permanentes, que a gente trabalha, por exemplo, uma delas é a Comissão da Educação Infantil, Comissão da Educação Básica e EJA, né, e uma comissão de legislação e normas. E outra que é especial, que é o acompanhamento, uma comissão de acompanhamento do Plano Municipal de Educação. Então, essa é uma estrutura, né, que a gente funciona no centro da cidade, né, na Rua Ferreira Lima, e nós temos reuniões quinzenais. Aí todo mundo se reúne a cada 15 dias para deliberar. Para deliberar, com uma pauta, lógico, e com uma confecção. Nós estamos trabalhando nas reuniões do Pleno online, né? Online, que é uma forma mais rápida e essa foi uma novidade que deu certo, né? Ela fica mais objetiva e eu acho que... Acabou vindo para ficar, né? Veio para ficar e, pelo que a gente percebeu, é mais fácil de reunir as pessoas. O deslocamento, o tempo, isso aí demora um pouco mais, né? E hoje em Florianópolis essa questão de mobilidade, né, é sempre um problema. É sempre um problema. Desde o ano passado houve uma ampliação das representações, né? Como está funcionando, né? Como está funcionando o CME hoje após essa ampliação? E que representações são essas? Muito bem. Teve um decreto aprovado, né, em 2020, final de 2020, com vigência a partir de 2021, que ampliou o número de entidades com representantes no Conselho, né? Então, hoje são 32 entidades, é um número bastante alto. Para você ter uma ideia, a gente tem um quórum de 22 pessoas para poder deliberar. Então, é um pouco mais difícil você ter esse conjunto. Mas as entidades que foram propostas no decreto, foi muito interessante porque nós tivemos, vamos dizer assim, uma maior representatividade, uma maior pluralidade de pessoas, muitos professores universitários, muitas pessoas experientes. Isso foi muito bom para o Conselho, porque você sai daquela polarização mais da área só da rede municipal. Você tem empresários, você tem professores universitários. Então, para você ter uma ideia rápida, né? Todas as associações municipais aqui, CDL, a CIF, a AMP, né, tem representantes. A própria secretaria tem um número muito bom de representantes da Secretaria Municipal. Os representantes dos técnicos da rede, representantes de professores, da comunidade, das ONGs, dos pessoal de deficiência, de necessidades especiais. Nós temos também... professores, por exemplo, universitários, né, da Universidade Federal, da UDESC, um número muito grande, além do Estado, né? O Estado também tem o seu representante, um número muito grande de pessoas que trabalham com educação, mas se são de entidades
patronais, por exemplo, são pessoas que já trabalharam com educação, professores universitários. Né? Um representante que tem sido muito ativo da Associação Catarinense de Tecnologia, eles têm uma preocupação muito grande com a educação, porque nós somos um polo tecnológico e a gente precisa de pessoas capacitadas para trabalhar com tecnologia, que é uma vertente que não vai deixar de ser necessária para o ser humano, né? Então, tem uma preocupação muito grande deles. Tem um gap aí, né, de correlações profissionais. Né? Além desse gap, tem uma preocupação muito grande desse desenvolvimento acontecer nas escolas. Porque aí é a intencionalidade. A educação, você trabalha com intencionalidade. Você planeja o que você quer desenvolver, né? E trazendo todos ampliando aí esses representantes, né? Cada um aí representando um setor, isso acabou melhorando a performance do conselho, trouxe novidades, ampliou aí a atuação? Muito ampliou, porque nós discutimos assuntos de políticas públicas, nós discutimos assuntos de regulação, que é normal, que precisa ser autorizados, mas a gente tem palestras, a gente tem opiniões, a gente tem, por exemplo, o professor Neri, que é um representante do Floripa Amanhã, ele traz, esqueci de falar isso, né? Essas entidades, o Floripa Amanhã, o observatório do qual eu sou da bancada do Observatório Social. Já falamos aqui com o doutor Neri, inclusive. E o doutor Neri é uma pessoa muito conectada com o mundo, não é só conectada com Florianópolis. Sim. Nós temos outros, esses secretários de educação, o professor Salomão, que está lá, né? Os próprios técnicos e diretores das unidades da rede, das unidades privadas, né, das escolas privadas, dos representantes, essa pluralidade de pessoas gera um debate muito produtivo, geram opiniões ponderadas e que um olhar futuro para a educação. Acho que isso que é o importante para o município. Só faz o conselho crescer, né? Só faz o conselho crescer. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os desafios da presidência aí, né? Mas antes eu quero chamar aqui o quadro Ser Professor. A professora Juliana Alves Bezerra de Andrade participou do quadro e diz o seguinte: ser professor da educação infantil é muito mais que gostar de criança, é estar em constante evolução, é aprender, descobrir e estudar constantemente. Confere aí. Eu atuo com educação infantil há 10 anos, 6 anos na rede pública, 3 na Prefeitura de São José, 3 na Prefeitura de Floripa e 4 anos na rede particular. O que me motiva, assim, eu entrei pelas razões erradas, eu acho. Eu entrei porque eu gostava de criança. E aí, assim que eu adentrei a universidade, a primeira pergunta que me fizeram foi essa, e uma professora me respondeu, né? Mas você está aqui, então, pela razão errada, porque gostar de criança não é o suficiente para estar na educação, né? E aí, desde então, eu fui me descobrindo, e conforme eu fui cursando a graduação, eu fui vendo que existe um mundo, né? A educação é muito além da criança, né? Então, todos os estudos da sociologia, da psicologia, da filosofia foram me cativando, e ao longo dos 4 anos, eu vi que realmente era isso que eu queria para a vida, né? Então, hoje em dia, o que me motiva é esse envolvimento com as crianças, é realmente sentir que a gente faz a diferença na vida delas, das famílias, compreender que a infância é realmente um marco, assim, né? A primeira etapa da educação básica. Então, é a base da constituição da personalidade da criança. Então, nós somos realmente essenciais na constituição disso, né? Do desenvolvimento infantil. Então, para além de professores, nós somos estudiosos da infância, nós somos pesquisadores, nós somos formadores de personalidade, nós somos descobridores com eles. Então, é um mundo dentro da educação infantil e realmente isso me move, assim, estar com eles nessa vivência diária é minha razão. O professor, ele é um estudioso constante, né? A gente não para, a gente está sempre em formação, então isso é essencial para a nossa profissão. A partir do momento que a gente entender que já sabe tudo, está errado. Então, todos os anos a gente está aqui se capacitando, se formando, né, se especializando, para poder estar promovendo o melhor para as crianças, para as famílias, né? Então, cada professor tem em si um pesquisador, assim, e que a gente possa estar trazendo isso para as crianças no nosso dia a dia, né? Esse foi o nosso quadro Ser Professor com a Juliana Alves Bezerra de Andrade, lá do NEIM, doutora Zilda Arnes Neumann. Voltando aqui com o nosso entrevistado, o Ivan, que é presidente do CME.
Bom, como a nova presidência, você assumiu a presidência recentemente agora do Conselho, né? Como é que está sendo aí os desafios de ser presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis? Bom, são desafios que depois de uns 40 anos com educação a gente ainda tem os problemas. Mas assim, eu fui conselheiro no ano passado e a partir de março eu passei a ser o presidente. No rodízio lá entre os 3 vice-presidentes que a gente tem. E no início a gente fica um pouco seguro, mas o grupo os conselheiros são muito maduros e eu vou dizer assim que não é difícil conduzir, mas a gente tem as opiniões divergentes, mas existe assim um trabalho focado. A gente sempre fala assim, qual que é o nosso principal foco? O aluno, é a criança, né? Eu defendo muito isso. O conselho tem que trabalhar para o crescimento da escola, mas sim principalmente para que o aluno realmente seja bem formado, que esteja dentro dos padrões que o futuro exige. E para isso... Cada vez que vocês se reúnem ali, a cada 15 dias, essa é a persona, né? A criança é a persona e o objetivo central das discussões. É isso. A criança e os processos para que isso levem a criança e o professor, né? Também tem isso, o professor, mas os atores mas tudo volta primeiro, o foco é o aluno. Quer dizer, a gente tá com o conselho buscando que nós formemos, né, o município o melhor criança em todos os níveis, né? A melhor criança possível, educacionalmente falando em termos de conteúdo, mas principalmente no comportamental. Bom, para isso nós temos as discussões. Por exemplo, tem uma preocupação muito grande com a questão tecnológica. Então a gente tem que conduzir os interesses, vamos dizer assim, das pessoas para que se atenda, né, a toda a sociedade, os pais, as escolas, o sistema produtivo, porque na verdade a gente está formando as pessoas para serem pessoas felizes na vida, mas para ser feliz na vida tem uma série de requisitos comportamentais, técnicos, tem que trabalhar, aquela coisa toda. Bom, a minha função basicamente ali era uma função mais de coordenação e de planejar essas ações do pleno e das comissões, como qualquer presidência num órgão, né, normal. Então, com um apoio muito grande dos técnicos, dos assessores, a gente tem conseguido fazer o trabalho razoável. Nós temos uma série de processos que têm que ser aprovados. Então, voltando no processo produtivo nosso do Conselho, um processo entra na Secretaria de Educação, vem para o Conselho para analisar, vai para a comissão faz o parecer, vem para o pleno e aí a gente aprova no pleno. Né? Em todas as comissões tem esse processo. Sim. E aí é um processo burocrático, mas é um processo também inteligente, que tem que ser discutido, tem que ser analisado, tem que ter as opiniões de todos, e é muito democrático, muito aberto. O senhor comentou aqui que houve um aumento da representatividade, né, das instituições participativas, cada um defendendo, creio, pontos diferentes, né? Como é que fazer com que todas essas opiniões e as divergências que porventura aconteçam, elas se canalizem para esse aluno aí, né? Claro, o objetivo está claro, o foco, né? A gente já entendeu, mas como é que no momento dessa reunião chegar nesse produto final, né? Nessa deliberação final que é atender, né, e atender o aluno e juntar todas essas opiniões diferentes, cada um puxando um pouquinho para o seu lado ali, é um desafio grande, não é não? É um desafio, mas como nós temos as comissões e ele já é debatido na comissão, por exemplo, educação infantil, a comissão se reúne, debate e emite o parecer. A comissão de ensino fundamental, a mesma coisa. A de normas, tá. Esse processo que o senhor falou agora há pouco. Essas discussões, elas, vamos dizer assim, tiram as arestas, né? Melhoram o texto e vêm para um debate mais, vamos dizer assim, rico, porque já está uma proposta definida. Então, acho que esse é o processo que facilita. Mas as opiniões, como eu falei há pouco, sempre tem que ser puxada. Qual é o foco? A criança, o aluno, professor, e nisso eu acho que é um grupo muito maduro, é um grupo muito inteligente, é um grupo muito experiente, e isso não Quando sai um pouquinho do rumo, o pessoal acaba puxando 100% da discussão. Às vezes nem o presidente faz isso, o próprio conselheiro, que é o conselheiro experiente, faz isso, né?
A gente interrompe por um instante a nossa entrevista de hoje, Ivan, para chamar a nossa matéria especial. A gente nunca para de aprender e de se aperfeiçoar, mesmo que às vezes a gente pense que já estudou muito, sempre há algo novo para aprender. É assim que evoluímos profissionalmente. E nesse sentido, vez por mês, a direção do NEIM José Rodrigues Villamil, lá da Tapera, no sul da ilha, reúne todo o corpo de profissionais da unidade para aprofundar algum tema voltado para a educação inclusiva. Nossa equipe chegou ao NEIM José Rodrigues Villamil em um dia atípico. Um dia sem crianças, mas cheio de aprendizado. Dia em que a reunião pedagógica abriu espaço para um projeto de educação inclusiva. Uma demanda identificada logo que o NEIM foi inaugurado e que está mobilizando todo o corpo de profissionais do espaço. Nós iniciamos aqui a unidade, Villamil, em março. Recebemos os professores em abril e as famílias também começaram a chegar neste período, É uma unidade nova. Então, nós começamos a perceber com a chegada dessas famílias algumas demandas da educação especial, A questão de autismo, cadeirante, e o surdo e mudo, Então, de tempos em tempos, na época de reunião pedagógica, vocês trazem um assunto pertinente. Isso, exato. A gente vem explorando a questão da educação especial e da inclusiva, em toda a reunião pedagógica. Uma vez por mês a gente senta com os professores e a gente estuda, discute, revê algumas situações da nossa rotina. E hoje a gente está bem animado porque estamos com a professora de Libras, que ela já está em sala com as crianças e está trazendo uma alegria muito grande na turma. O que está acontecendo aqui hoje, então, é que todo o corpo da unidade, não só os professores de sala, mas eu estou vendo que tem também o pessoal de segurança, todo mundo envolvido para aprender mais sobre linguagem de sinais. Nós estamos com todo o nosso quadro de profissionais, as meninas que trabalham terceirizadas na limpeza, na cozinha, Estamos com as nossas assessoras também da educação infantil e a gente está hoje descobrindo essa língua de sinais que é maravilhoso e vendo a importância de como a gente deve conhecer neste novo mundo que a gente está, de diferenças e de inclusão. Para as professoras da unidade, o encontro faz parte da formação continuada. Em outra oportunidade, o grupo já aprofundou conhecimentos sobre autismo. Tudo o que se aprende reflete em um serviço ainda mais especializado, porque por mais que o profissional se prepare, nem todos os professores têm essa bagagem. E às vezes a gente estuda tanto e vai perceber na prática, que falta mesmo buscar mais conhecimento, aprender e ir mais a fundo, em algumas questões. Vocês já tiveram também sobre autismo? Sim, na nossa formação passada foi, várias situações sobre o autismo e as questões da rotina que a gente precisa organizar na unidade para receber eles, E a gente vem descobrindo no dia a dia também. Tem mais algum tema que já está engatilhado aí para vocês discutirem? Então, tem algo assim que é muito interessante, que nós temos uma cadeirante que ela é muito animada e ela ama, assim como a turminha dela também, o boi de mamão. E estamos com um projeto de criar o boi de mamão inclusivo e a nossa linda cadeirante será o boi de mamão. Para a professora Shirley, a formação é extremamente útil e vai ajudar muito no atendimento aos pequenos. Esse ano nós tivemos uma grande surpresa, que foi o Rafael, que os pais dele são surdo e mudo e ele não, só que ele não consegue interagir com as outras crianças. E nós tínhamos uma dificuldade com ele, porque ele não tinha o hábito de escutar e nem de falar. Então foi difícil no início, agora está vindo a Michele para nos ajudar e está sendo uma experiência muito boa. Então está nos ajudando muito. O nosso projeto agora é não só com o Rafael, mas com toda a turma trabalhar em Libras. Tanto para ele aprender a falar em Libras, em voz, como as outras crianças. Nós estamos trabalhando no lúdico para toda a turma. E para nós também, professor, que a gente tem que aproveitar.
Essa foi a nossa matéria especial de hoje aqui no Educa Floripa. Voltando com o nosso entrevistado, o Ivan, que é presidente do CME. Momento empreendedorismo agora no programa, né? O pessoal que está em casa nos ouvindo e de repente tem um desejo aí, trabalhou com educação ou trabalha ainda, de montar uma escola. Né? Certo. Como é que se inicia? Qual é o primeiro passo que deve ser dado com relação às autorizações? Fala contigo, procura o conselho? Não, bom, lógico que tem todo aquele planejamento da escola, qual é o projeto pedagógico, né, e tudo, mas ele precisa dar entrada na Secretaria Municipal de Educação, dar entrada num processo, que tem um formulário, ele tem um contato lá, ele faz o processo. Esse processo é orientado pela Secretaria de Educação Municipal e depois de ele concluído, ele vem para o Conselho. O Conselho tem uma resolução que determina quais os passos e quais os documentos e quais os projetos, né, que têm que ser encaminhados. Bom, chegando no Conselho, nós encaminhamos, se for da educação infantil, vai para a Comissão de Educação Infantil. Se for da educação básica ou EJA, vai para a Comissão de Educação Básica. E lá se define um relator. Esse relator analisa, segundo as resoluções, analisa e emite, aprova o parecer primeiro na comissão e depois dessa comissão aprovar, ela vem para o pleno, que é a reunião de todos os conselheiros, né? O pleno daí faz a votação final e recomenda ou delibera como aprovado. Deliberando como aprovado, ele volta para a Secretaria de Educação para que ela dê seguimento ao processo. Né? Então, todo o usuário ele tem que saber que uma unidade escolar, tanto pública quanto privada, ela precisa ser autorizada, primeiro pelo Conselho e depois para a Secretaria. Fica a dica, então, para os pais que estão nos assistindo agora, aqui no Educa Floripa, né? Se abrir uma unidade escolar, né, aí no seu bairro, você, né, aplaudiu a iniciativa, que bom, agora tem uma creche, ou tem uma unidade de ensino infantil, enfim, antes de matricular o seu filho, procure saber se aquela unidade ali, ela passou por todo esse crivo aí do Conselho Municipal de Educação, é isso? Isso mesmo. Tem casos, às vezes, que ela funciona antes, ela já entrou com o processo, já tem uma aceitação do processo e ela já está funcionando. Mas nós recomendamos que esse processo faça tudo antes de começar o funcionamento, né? Para que a gente consiga interferir, às vezes, no projeto arquitetônico, no projeto pedagógico, a interferência no sentido de recomendações, de analisar, de saber se está tudo dentro das normas, até dessa acessibilidade, essas coisas todas, né? Muito bem. O relator do processo, ele faz visita. Ele vai lá, ele visita a obra, ele visita a escola, a estrutura, professores, a gente analisa todo esse processo. Essa autorização tanto do privado, também acontece no público, né? Para funcionamento a autorização de uma escola municipal também passa pelo crivo de vocês, né? Isso. O público... O processo é o mesmo para os dois, né? Para os dois. Os critérios são os mesmos. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem que montar o processo e encaminhar para nós também, que a gente faz toda a análise lá da rede, a gente chama assim, são duas redes, né? A rede municipal, pública, e a rede privada. Muito bem. Ivan, a gente dá mais uma paradinha agora, que eu quero chamar o nosso quadro, é o seguinte, é o nosso momento de reflexão aqui do programa, né? Muita gente tem se perguntado, afinal, qual o futuro da educação? No quadro é o seguinte de hoje, a gente entra nessa reflexão. Afinal, o que os estudantes devem aprender se nem sabemos ao certo quais serão as profissões do futuro? Tá aí uma boa pergunta. É o seguinte, qual é o futuro da educação? A Unesco acaba de lançar um relatório falando sobre o futuro da educação. É o terceiro grande relatório que a Unesco lança nas últimas décadas. E nesse relatório tem algumas perguntas muito instigantes que eu queria compartilhar aqui com vocês. Lá no relatório, nós encontramos 3 perguntas que são muito importantes e que, quem sabe, essas perguntas nos direcionam para o futuro da educação. Uma pergunta diz assim, o que devemos aprender? Olha que interessante. A outra, como devemos ensinar e aprender? E a outra, como devemos organizar os nossos espaços de aprendizagem? O que devemos aprender num mundo onde tudo está na palma da mão, onde tudo está no celular? O que a gente deve aprender
nas nossas escolas? O que o nosso estudante deve aprender? Esse é um grande desafio, porque se hoje os meios de comunicação estão aí à disposição de todos, aquele questionamento que nós, enquanto estudante, fazíamos no passado, assim, professor, para que a gente tem que aprender isso aí? E o professor respondia, no futuro tu vai saber, vai ser importante. Se hoje tudo está no mundo a partir da internet, o que é que devemos aprender? Eu queria que cada um de vocês que estão me vendo, professores, pensassem sobre isso. O que é que o nosso estudante deve aprender em pleno século XXI? Sabedores nós que esses mesmos estudantes, quiçá, estão estudando sem saber qual profissão vai ter no futuro. Porque dizem os estudos que hoje nós nem sabemos quais profissões teremos no futuro. Esses estudantes que estão no Fundamental 1 e 2 vão para o mercado de trabalho para profissões que nem foram inventadas ainda. Olha que desafio. Segunda pergunta, como devemos ensinar e aprender? Olha, o professor que ensina precisa ser o professor que aprende. O professor que fez mestrado e doutorado no século passado, na década passada, bom para ele. Mas isso não significa que ele será um bom professor com informação e conhecimento para saber transmitir para os seus estudantes. Esse professor precisa saber ensinar e precisa saber aprender. E da mesma forma, o professor precisa conhecer a individualidade de cada estudante para saber qual é, vou usar a palavra melhor, metodologia, qual é o melhor método para ensinar esse assunto nesse dado momento da sociedade que nós estamos passando. É um grande desafio. E a terceira pergunta é excelente. A pergunta é, como devemos organizar os espaços de aprendizagem? Uma coisa é certa, aquele espaço que o professor fica aqui na frente como eu estou nesse momento, os estudantes aí sentados, escutando um monólogo, isso a gente já sabe que essa organização já não é mais adequada. Porque, independente de classe social, o estudante tem acesso. Ele tem o acesso. E ao ter o acesso, ele é agoniado. Ele é hiperativo. Hoje em dia, quase todos, como o pessoal diz, né? Então, o espaço que eu vou organizar para eu ensinar, ele é determinante na impregnação da informação na cabeça do estudante para gerar conhecimento e a aula ser atrativa e a escola ser atraente. Pensem sobre essas 3 perguntas. Eu não busquei responder, mas o relatório da Unesco diz que essas perguntas são perguntas chaves para o futuro da educação. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Esse foi o nosso quadro É o Seguinte aqui no Educa Floripa. Para encerrar, Ivan, qual a sua opinião sobre a educação municipal atualmente? E eu gostaria que você falasse rapidamente também dos projetos, das ações aí da CME, né? Certo. Bom, a educação no município está num nível muito elevado em termos de estrutura. Né? Nós temos escolas belíssimas, o projeto de educação, a Escola do Futuro é muito bom. Tanto o pedagógico quanto a estrutura física. Realmente... coisa de primeiro mundo, né? Coisa de primeiro mundo. Muito boa a proposta pedagógica, principalmente. Né? Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Né? O Conselho, ele tem essa preocupação. Então, nós temos com um projeto de visitar em loco as escolas. Fizemos agora, ontem, numa escola particular, já visitamos 2 públicas. Vamos visitar no dia 5 uma escola do futuro. Para quê? Para que o conselheiro veja lá, em loco, o que está se fazendo. Para nós não ficar discutindo, né, opções de educação, coisas assim, que a gente não tem muito a noção. Então, isso tem sido um projeto muito interessante. Um diferencial. Além de todo o nosso burocrático lá, que é as normas, que é a normatização, que é o acompanhamento, que é a fiscalização das denúncias, aquele dia a dia do conselho, né, que a gente precisa responder.
né? Muito bem, muito bem. Bom, chegamos ao final do nosso Educa Floripa de hoje. Hoje eu conversei com ele, o Ivan Luiz Eco, que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis, presidente agora recente, né? Esse ano foi empossado, né? Ivan, muito obrigado aqui pela sua participação, viu? Eu que agradeço e que a comunidade possa utilizar o Conselho da melhor forma possível, estamos à disposição. Sucesso sempre lá para o Conselho. Obrigado. Bom, Educa Floripa fica por aqui. Nos despedimos. No próximo programa a gente fala mais sobre educação em Florianópolis. Um grande abraço.